Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga do LAC Concurso. Sejam bem-vindos a mais um curso. E este curso é um curso novo. Hoje vou dar aula para vocês da parte da legislação específica do concurso do Tribunal de Justiça da Bahia. Quem não me conhece, eu me chamo Pedro Silas, né? Sou professor do LAC Concursos e professor de cursinhos preparatórios há mais de 8 anos e venho aqui ministrar este módulo, essa primeira legislação do módulo, e nós vamos cuidar também do regimento interno, enfim, nós iremos tratar de tudo. Aqui o professor Luiz Antônio, né, ele sempre chega para os professores e fala, olha, o problema não é o tempo, você vai discorrer da aula o tempo que você achar necessário, o que eu quero é qualidade. Então, seguindo as orientações do professor Luiz Antônio, nós vamos ter aí o conteúdo completo sobre o assunto. Mas, de antemão, eu quero deixar bem claro para vocês que, ao estudar este conteúdo, nós vamos estudar focados para acertar. Nós vamos estudar focados para poder entender o que o examinador vai cobrar na sua prova. Esta lei, ela é uma lei um pouco maçante. Por que um pouco maçante? Porque esta lei trata dos órgãos auxiliares, né, da administração da justiça. Como assim? O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário do Estado da Bahia, ele precisa desenvolver sua atividade jurisdicional. Para isso, para ele poder desenvolver sua atividade jurisdicional, ele precisa ter a questão administrativa, isto é, a questão que envolve a gerência daquele poder judiciário. E esta lei apresenta quais são os órgãos que vão auxiliar o Tribunal de Justiça, isto é, o Poder Judiciário do Estado da Bahia, na realização de tarefas jurisdicionais e na realização de tarefas administrativas do tribunal. Eu falo que é uma lei maçante por quê? Porque a lei ela diz quais são os órgãos e diz o que cada um dos órgãos poderá fazer. É isso. Espera aí, professor, está dizendo então que a lei é dizer o que é isso mesmo. É dizer qual é o órgão e quais são suas competências e quem é o responsável pelo órgão. Vai cair? Existe uma grande probabilidade de cair uma ou duas questões daqui. Então, vamos ter aí uma grande atenção. Outra coisa importante do curso. Me comprometi com o professor Luiz Antônio, e isso será um diferencial para quem está fazendo aqui o curso do LAC, que é simplesmente o quê? Vocês terão ao final de cada módulo, no final de cada lei que eu vou estar ensinando a vocês, a bateria de exercícios. Exercícios criados por mim. Porque, infelizmente, não existe uma grande fonte aí de exercícios relativos a este tema. Então, eu vou criar os exercícios com base no que a banca costuma cobrar, o que cobrou em outras provas, e nós vamos ter uma bateria de exercícios aí de em torno de 30 a 40 exercícios sobre o assunto. Não é fácil criar aí quase 40 exercícios, mas eu me comprometi e vou criar para vocês e vou resolver um por um uma aula especial para isso, tá? Aí você vai falar, tá, legal, professor, que mais? Que mais que o curso vai ter? O curso, então, como eu falei para vocês, e levando-se em conta o que foi dado lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, graças a Deus, o YouTube bombou as minhas aulas no YouTube com relação às aulas demonstrativas do Rio de Janeiro. A metodologia de pergunta e resposta. Eu vou simplesmente jogar a pergunta e vou responder de acordo com o texto da lei. Já recebi e-mails, claro. Nossa, professor, o senhor só fala da lei, o senhor só cita e lê o artigo, professor. Sim, meu amigo, mas é isso que vai cair. Eu não estou dizendo que tem que ser prazeroso o tempo inteiro a aula vai ter seus espinhos também. Mas eu quero que vocês tenham a consciência de que esses espinhos são necessários para que você possa chegar
aí na sua conquista, né? Quem diz que para você conquistar algo vai ser sempre regado aí a muito chocolate, né? Não, não vai ser tão doce assim, não. Vai ter os seus momentos doces, mas principalmente é com relação aos os espinhos que estarão no meio do caminho. Então, eu quero vocês concentrados e focados com a intenção do quê? De dar o melhor, de dar o melhor. Passar é consequência daquilo que você se esforçar, daquilo que for, se for sua hora, e se Deus permitir, você vai passar. Então, feito isso, eu vou aqui, obviamente, falar do que é mais importante da lei, aquilo que pode realmente cair, e o que eu não falar, você vai ler. O que eu não falar, você vai prestar e vai fazer uma leitura. Eu vou dar o direcionamento, mas você também fará o dever, que é estando lendo a lei, porque o que vai cair é o que está na lei. Não tem doutrina, não tem jurisprudência sobre o assunto. É a lei, é o texto da lei. Ponham isso na sua cabeça. Às vezes eu vejo alguns cursos preparatórios que a pessoa pega um quadro e começa a rabiscar, porque isso, porque aquilo, papapá, e não mostra o texto da lei. Aí o aluno acha que a aula está maravilhosa. A aula está maravilhosa por quê? Porque está rabiscando, está fazendo você escrever, ela pega, as pessoas pegam e ficam ditando, o que é tal? E na verdade está tudo no texto da lei. Está tudo no texto da lei. É, na verdade, uma maquiagem para dizer assim, você está fazendo um caderno. Não, meu amigo, você vai otimizar, você vai o quê? Você vai ser, desculpa usar a expressão, você vai ser foda. Você vai ser foda porque você vai estar à frente, que é estudar aquilo que realmente é mais importante, sem enrolação nenhuma. Já falando em enrolação, acho que eu já falei demais, vamos começar então o nosso estudo. E aqui nós temos o regimento dos órgãos auxiliares, né, que foi elaborado pela secretaria. Aí nós temos essa elaboração até março de 2013, conforme está no edital. Então, está pedindo até março de 2013, não está pedindo 2014, não, 2013. Então, professor, tem alguma coisa desatualizada? Não, por favor, me mandem, tá? Porque eu estou seguindo o edital e, de repente, se você tem alguma informação que possa acrescentar, mande para mim. Primeira pergunta é a seguinte: qual é o fundamento constitucional para a criação do regimento? Lembra que eu já falei para vocês que o Poder Judiciário do Estado da Bahia, ele precisa do quê? Ele precisa de órgãos que possam auxiliar na questão administrativa. Ele precisa de órgãos para que ele possa realizar a questão jurisdicional. Precisam de órgãos, então, para auxiliar, para servir a coletividade. E para criar esse regimento, ele tem que ter uma origem. Da onde que surgiu a possibilidade do Tribunal de Justiça criar um regimento sobre isso? Do Tribunal de Justiça chegar e falar, olha, esses são os órgãos que irão me auxiliar e me faz a lista das suas funções. Aonde que está a base constitucional disso? Você vai falar, professor, não vai me dizer que no regimento tem? Sim, lá no preâmbulo do regimento, traz a seguinte redação: o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, reunido em sessão plenária, realizada aos 27 dias do mês de março do corrente ano, usando o poder que lhe é conferido pelo inciso 1, a linha A do artigo 96 da Constituição da República do Brasil. Então, percebam que o fundamento constitucional encontra-se no artigo 96, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, onde dá o poder dos tribunais se auto-organizarem, né? É o poder de auto-organização. E aí, este é o fundamento constitucional. Se eu fosse o examinador, eu já cobrava de cara. Qual é o fundamento constitucional trazido, né, pelo regimento? Da onde que surgiu o regimento? Qual é a fundamentação? Qual que é a base constitucional para poder legitimar a criação deste regimento? Aí você já sabe que é devido ao poder de auto-organização do Poder Judiciário, previsto no artigo 96, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Já mandou bem, já temos um ponto. Aí você vai falar, tá, professor,
Do que se trata esse regimento aqui? O que nós vamos estudar nesse regimento? O artigo 1º fala isso, já indica qual é o caminho, enfim, quais são os limites que o regimento traz. Aí está assim, artigo 1º. O presente regimento dispõe sobre a estrutura, a competência e o funcionamento dos órgãos de apoio técnico-administrativo da Justiça. Perceberam como é fácil de compreender? A lei está dizendo aqui que simplesmente ela só vai dizer qual é a estrutura, como que funciona e qual é a sua competência dos órgãos. Mais nada. Poxa, professor, então o senhor está dizendo para mim que isso é uma base. Sim, é uma base legal. É uma base legal, uma base importante, aonde vocês estão percebendo claramente aí que é só disso que a lei vai tratar. Por isso que ela é um pouco chata, um pouco maçante, porque eu vou falar assim, quais são os órgãos, quais são as funções, aí tem inúmeras funções. Eu sei, é um pouquinho chato, mas vamos aguentar juntos porque é legal no final, porque vocês vão conseguir enxergar por que o Poder Judiciário precisa tanto desses órgãos e por que a finalidade de se criar um regimento. E aí vem a primeira pergunta, uma das mais importantes, e pode ser que caia na sua prova, perguntando quais são os órgãos, né? Ou, primeiro, quais são as finalidades dos órgãos de apoio técnico, né? Para que servem, né, esses órgãos? Aí o artigo 2º diz: os órgãos de apoio técnico administrativo têm por finalidade o quê? Assessorar, planejar, dirigir, coordenar, executar atividades administrativas da Justiça no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Eu quero aqui grifar a expressão atividades administrativas. Por quê? Porque se eu fosse o examinador, eu já ia sacanear todos vocês. Eu já ia sacanear. Eu ia botar esse texto da lei e iria dizer o quê? Que a finalidade dos órgãos era assessorar, planejar, dirigir, coordenar, executar as atividades jurisdicionais. Tá, estaria errado. Aqui fala em atividades administrativas, isto é, atividades de auto-organização, atividades internas. A atividade jurisdicional, quem vai exercer é o Tribunal de Justiça, através dos seus desembargadores, através dos seus juízes. E eles desenvolvem a atividade jurisdicional. O que é a jurisdição? É o poder de você poder decidir uma lide, de você poder decidir um processo. Esses órgãos não vão decidir processo algum, não. Só se for processo administrativo. Mas processo jurisdicional não vai poder. Então, aqui trata-se puramente de questões administrativas. Então, olha a importância de você ler o texto legal. A importância de você pegar e enxergar as palavras-chave fundamentais para que você possa aí desenvolver uma atividade bacana. E aí, a observação. Como é estruturado, né, os órgãos de apoio técnico administrativo? Então, quais são, né, os órgãos de apoio técnico administrativo? Artigo 3º. Os órgãos de apoio técnico administrativo da Justiça obedecem à seguinte estrutura. Então, olha só que interessante. Quando fala obedecem à seguinte estrutura, nós estamos falando, então, quais são os órgãos que são de apoio técnico, né, administrativo. Quem são esses órgãos auxiliares do tribunal? O primeiro é o Gabinete da Presidência. Sim, o Gabinete da Presidência é um órgão auxiliar, um órgão de apoio técnico. Nós temos a Assessoria da Presidência 1, Assessoria Especial 2. Importante aqui, gente, aqui é muito importante, porque na hora da sua prova, você vai lembrar, porque você está aqui assistindo e está aprendendo, que existe Assessoria Especial da Presidência 1 e Assessoria Especial da Presidência 2. E cada um tem uma função.
Nós vamos conhecer que a assessoria especial da presidência 1 tem funções que são diferentes, ou grande parte diferente, da assessoria especial da presidência 2. Então, percebam aí que existe uma diferença que nós vamos conhecer, mas aqui no momento eu estou apresentando quem são os órgãos que fazem parte dessa estrutura de apoio. Consultoria jurídica, controladoria do judiciário, aí põe lá a coordenação de auditoria, núcleo auxiliar de conciliação e precatórios, assessoria de comunicação, junta médico oficial, assistência militar, cerimonial, e aí vão trazendo aí o restante, né, dos órgãos que fazem parte desse apoio técnico. Você vai falar assim, tá, professor, isso quer dizer que nós vamos estudar um por um? Exato. Nós vamos estudar um por um, nós vamos estudar cada um destes órgãos. Por isso que a lei é um pouco extensa, tem mais de 200 artigos. Por quê? Porque ele vai explicar como é que funciona cada um desses órgãos de apoio técnico, né? Perceba que são inúmeros, né? Estou passando rápido, por quê? Porque nós vamos ver cada um deles. Eu só estou apresentando no material para que você tenha aí no seu material quais são esses órgãos, já de cara, a lista. Depois nós vamos estudar um por um. Então, não há necessidade de eu falar dos órgãos, depois repetir, né? Não há necessidade disso. Ok? Só no final que eu quero chamar a atenção, que é uma pergunta interessante. Como se dá a estrutura da universidade corporativa? Isso aqui nós vamos aprender também lá na frente. Mas você vai botar o quê? Que a universidade corporativa, vinculada diretamente à presidência, é coordenada administrativamente pela assessoria especial da presidência 2. Nós vamos conhecer que a universidade corporativa tem as suas funções delimitadas e quem vai presidir isso será, então, o coordenador responsável pela assessoria especial da presidência 2. O que eu quero que vocês gravem aqui, que aqui não está falando assessoria especial 1, é o 2. Professor, eles podem botar o texto inteiro e dizer que é a assessoria 1, isso. Eu faria isso se eu fosse examinador, para querer derrubar. Mas, na verdade, é assessoria 2. É ele que cuida. Poderia vir assim, a universidade corporativa é onde os juízes estudam. Não. Ou poderia vir assim, aonde está vinculado a universidade corporativa? Está vinculado à assessoria especial, verdadeiro ou falso? Falso, porque ela está vinculada à presidência. Ela está vinculada à presidência, mas quem vai coordenar a universidade corporativa é a assessoria especial da presidência 2. Então, perceba que existe uma diferença bem legal, né? Continuando, então nós vamos conhecer quais são cada um desses órgãos, né, e a sua competência. Primeiro órgão, gabinete da presidência. Sim, nós vamos aí conhecer, então, o gabinete da presidência. Então, imagine agora, nesse exato momento, eu sou o seu guia turístico, e vou apresentar para vocês cada um desses órgãos e o que eles fazem, né, e o conceito deles. Então, vamos tratar do conceito. Qual é o conceito de gabinete da presidência? Porque você pensa assim, gabinete da presidência. Ah, professor, gabinete da presidência é onde o presidente trabalha. Seria onde eu posso conversar com o presidente, é isso? Não. Artigo 4º. O gabinete da presidência é o órgão responsável pela assistência e assessoramento direto ao presidente do Tribunal de Justiça. Você vê que é fácil você entender o conceito. Por quê? Porque você vai sempre lembrar que o gabinete da presidência serve para servir isso, legal. Serve o quê? O presidente do Tribunal de Justiça. Professor, porque é gabinete da presidência. Exatamente. Então, o gabinete da presidência serve exclusivamente o quê? De assistência e assessoramento direto do presidente do Tribunal de Justiça. Então, lá, o presidente vai ter uma equipe aí para poder cuidar de certas atividades. Ah, tá legal, professor. E quais são as funções, né,
aliás, esse gabinete tem coordenação? Quem coordena esse gabinete? É o presidente? Boa pergunta. Quem é o coordenador do gabinete do presidente? É o próprio presidente? Não. Na verdade, o artigo 6º fala: a coordenação das atividades do gabinete da presidência é exercida por chefe de gabinete. Então, o chefe de gabinete que vai, então, coordenar as atividades do gabinete da presidência, e não o presidente. Põe isso, pelo amor de Deus, no seu caderno, no seu material. Quem coordena é o chefe de gabinete, e não o presidente. Apesar, obviamente, do gabinete da presidência ser criada para servir o presidente, quem coordena é o chefe de gabinete. Quais são as competências? No artigo 5º, existe um rol de quais são as competências deste gabinete da presidência. Percebe-se que, numa leitura, inciso 1, coordenar, supervisionar, preparar o expediente administrativo do presidente. 2, examinar processos, expedientes submetidos à consideração superior, inclusive aqueles referentes a vantagens pecuniárias e outras pretensões. Enfim, acompanhar a execução de decisões administrativas emanadas da presidência. Resumindo, aqui serve para examinar processo, vai ser uma espécie de assessoria do presidente. Só que é uma assessoria de cunho administrativo. Ele sempre vai supervisionar mais questões atinentes à própria administração do tribunal. Não tem nada a ver com recursos jurisdicionais, mas sim com questões e decisões administrativas. Aí você fala, professor, o que mais que tem? Receber e preparar a correspondência do presidente, preparar os atos de competência, supervisionar as atividades dos órgãos. Percebam que a todo momento são atividades que estão auxiliando o presidente. Porque pensa só, o presidente é uma única pessoa, ele precisa de um local que possa desenvolver essa atividade para ele, para que ele possa tomar conhecimento, mas tendo uma equipe por trás dele, né? Aí, encaminhar a Controladoria da Justiça as notificações do Tribunal de Contas, responder às notificações, enviar relatórios, executar as atividades. Percebam que são só atividades que auxiliam o trabalho do presidente. Não vou ficar lendo uma por uma, senão fica chato, mas você já tem um material, você vai ler e você vai buscando compreender. Tanto que aí já vamos para a assessoria especial da presidência, o AEP1. Então, assessoria especial da presidência 1. A assessoria especial da presidência 1 está ligada à própria presidência, sim. Mas aí, o que é essa assessoria? Diz o artigo 7º, a assessoria especial da presidência, a EPI, é o órgão que presta assessoramento direto à presidência do Tribunal de Justiça nas matérias administrativas referentes aos magistrados de primeiro e segundo grau. Olha que massa. Qualquer magistrado de primeiro e segundo grau. Professor, quais são os magistrados de primeiro grau? Os juízes, o juiz substituto, o juiz titular, de primeira, segunda, terceira instância. Sim, são os juízes que estão lá ralando, trabalhando. E também temos os de segundo grau, que são os desembargadores. Poxa, existem questões, inúmeras questões, que são levadas por essas pessoas até a presidência. Pedido de férias, pedido de reconsideração administrativa, são vários pedidos de cunho administrativo. Licença médica, remoção, tudo mais. E aí o que acontece? Se chegar tudo isso para o presidente, e o presidente não tiver uma equipe preparada para solucionar esses problemas, vai virar uma confusão. Por isso a necessidade da assessoria só para cuidar de juízes e desembargadores. Olha que legal. Então você já aprendeu comigo que a assessoria especial 1, ela só serve para cuidar de juízes e desembargadores. Mas a lei não nomeia como juízes e desembargadores. Ele fala juízes de primeiro grau e juízes de segundo grau. Então é para isso que existe assessoria especial, para cuidar de questões administrativas referentes a juízes de primeiro e segundo grau. E aí,
quem vai coordenar as atividades, né? Quem será o responsável para coordenar essas atividades, para, enfim, ser, de certa forma, um braço direito da presidência, porque ele vai ter que coordenar isso e passar para o presidente. Artigo 9º. A coordenação das atividades da assessoria especial da presidência 1 é exercida por um juiz de direito de entrância final, denominado assessor especial, indicado pelo presidente e aprovado pelo tribunal pleno. Então, percebam aqui, muito importante isso na hora da sua prova. É aqui que você vai ganhar mais um ponto. É aqui que você vai, de certa forma, arrebentar. Por quê? Porque na sua prova vai cair o seguinte: a quem cabe a coordenação da assessoria especial da presidência 1? Aí vai estar lá o coordenador. Não, aqui cabe ao juiz de direito. Beleza, professor, mas o que é um juiz de direito de entrância final? É o seguinte: o juiz, quando ele passa num concurso público, ele passa sendo chamado juiz substituto. Aí o juiz substituto tem 2 anos para vitaliciar e se tornar titular. Passado como titular, ele vai ser elevado, ele vai passar a trabalhar em uma entrância de 3º grau. O que é uma entrância de 3º grau? Seria o início da carreira, né? Seria normalmente as comarcas do interior, comarcas mais longes da capital, comarcas que têm até um grande número de processos, mas que são destinados, por estar longe da capital, são de entrância de primeira, de primeira na terceira, de primeira entrância, de primeira entrância. Não é terceira, primeira entrância. Fala, poxa, professor, legal. E aí você vai progredir na carreira, você vai passar para a 2ª entrância e 3ª entrância, que normalmente é uma entrância final. A 3ª entrância, sendo uma entrância final, o cara já está na capital ou está em cidades próximas da capital que são consideradas entrância final. Feito isso, o que vai acontecer? Esse juiz de direito de entrância final, que provavelmente já mora na capital essa que está localizado no Tribunal de Justiça, ele vai poder ser, então, aí, o coordenador das atividades da assessoria especial da presidência 1. E quem escolhe esse juiz de direito? É o presidente que escolhe, que indica, e o pleno tem que aprovar. O tribunal pleno é o tribunal responsável, são os desembargadores, né, que estão reunidos e resolvem aí aprovar essa situação. E aí, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Fantástica, 10. Quer continuar assistindo essa aula e muito mais? Detalhe, legislação específica completaço para o Tribunal de Justiça da Bahia, você encontra aqui no LAC Concursos. Falando nisso, nós temos 2 opções de cursos online focados 100% de acordo com o edital aí, que eu tenho certeza que vai fazer a sua diferença. Primeiro curso é para o cargo técnico judiciário, para o escrevente, área jurídica, e também para o cargo técnico judiciário, área administrativa. R$ 220, ou seja, R$ 22 por mês aí, menos de R$1 por dia, você vai ter o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Convido você, acesse nosso site, laconcurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você não irá se arrepender. Tchau, tchau. Clique lá.